No interior profundo, onde as noites parecem carregar segredos antigos e o vento sopra entre as árvores como se contasse histórias, havia uma estrada esquecida por quase todos, exceto por aquela vez que, quando ainda arriscavam passar por lá, era uma estrada de terra batida que ligava duas pequenas cidades separadas por colinas, riachos e plantações silenciosas. As pessoas diziam que, depois da meia-noite, ninguém deveria passar por lá sozinho. Mas nessa noite, o meu avô, homem feito, teimoso e valente, nunca deu ouvidos para esse tipo de aviso. Ele gostava de gente, de barulho e de conversa, principalmente de música. Nos fins de semana, era certo que ele iria até o bar da cidade vizinha. Bebia, tocava viola, contava seus causos e voltava tarde da noite, a passos firmes, cantarolando as modas que o acompanhavam desde a juventude. Naquela noite, porém, algo estava diferente. Parecia pairar o ar. O vento estava frio demais, o céu limpo demais, e a lua, cheia, redonda e dourada, iluminava o caminho com um brilho estranho, quase maquiavélico. Ele caminhava tranquilo, ainda ouvindo na cabeça o som da sanfona e das risadas que deixara no ar. O cheiro da terra úmida subia forte, e o silêncio das plantações só quebrado pelo som dos grilos. Mas então, pouco a pouco, aquele silêncio foi se tornando espesso, pesado. Era como se os insetos tivessem decidido parar. O vento cessou, a respiração dele ficou mais audível. No meio da estrada, ele sentiu um arrepio decorrer pela sua espinha. De início, ele achou que era coisa da bebida, ou pura impressão, mas quando olhou adiante, viu algo. Uma sombra atravessou o caminho, silenciosa e rápida, grande e curvada, movendo-se de um lado para o outro, como se procurasse algo. Ele parou. A ação que até então batia no compasso da caminhada acelerou. Apertou o punho insistivamente. A estrada velha não tinha iluminação, só a lua fazia companhia. Ele olhou ao redor e nada, só o campo aberto e as árvores de longe e pequenas luzes que também haviam lá distantes dele. E foi aí que novamente duas luzes pequenas, firmes, brilhando no escuro. Olhos amarelos, de um amarelo impossível, quase dourado, fixos nele, como se o examinasse, se fosse uma carne que ele olhava de longe assim. Por um instante pensou que fosse um cachorro grande, mas o corpo era alto, o andar era torto e havia um algo humano nele. E ao mesmo tempo, o animal naquela silhueta. Os pelos que cobriam o corpo refletindo na luz da lua, o peito subia e descia rápido, como se respirasse como um humano mesmo. O som que escapava da criatura não era um rosnado comum, era um ronco forte, como se viesse de dentro da terra. Nessa hora, meu avô sentiu o sangue gelar. Deu um passo para trás, sem tirar os olhos daquilo. A criatura ergueu a cabeça e o som cessou. E então, com um movimento brusco, ele virou a cabeça, completamente para a direção do meu avô. O tempo pareceu parar. A distância entre os dois não era tão grande, talvez uns 20 metros. E mesmo assim, o medo fez parecer que o ar havia se tornado sólido, impossível de se respirar. Ele não podia gritar, mas ele rezava. Só sabia que os olhos daquele bicho ficavam seguindo ele. Foi então que ele lembrou das histórias antigas, as mesmas que ouviam falar os mais velhos. Falam de um homem amaldiçoado, condenado a se tornar às noites de lua cheia, um ser entre o homem e o humano, que vaga pelas estradas e matas,
procurando quem o veja, para que o medo se espalhe. Mas ele, naquele momento, não acreditava nisso antes, só começou a acreditar a partir dali. A criatura deu um passo para frente, lento e pesado. O som das suas garras arranhando a terra ecoou como uma faca na madeira. Ele recuou e então, num impulso, virou o corpo e começou a correr. Os pés batiam no chão, o coração batia no peito e a respiração se misturava com o som dos galhos quebrando atrás dele. A coisa seguia ele e era muito mais rápida que um homem. Ele não ousava olhar para trás, só corria, como se não houvesse pernas nele quando corria muito, gente. Por um momento, achou que ia desabar. As pernas tremiam e o ar faltava. O som, aquele som, continuava atrás dele. Ora perto, ora distante. Quando finalmente avistou a velha ponte de madeira que marcava a estrada entre uma cidade e outra, algo mudou. O som parou. O vento voltou. Os grilos começaram a cantar novamente. Ele atravessou a ponte e caiu de joelhos, sem fôlego. O suor já se misturava com a poeira e que ele nem percebia mais. Quando ele olhou para trás, a estrada estava vazia. Nenhuma sombra, nenhum som. Só a lua brilhando alta e indiferente. No dia seguinte, foi encontrado dormindo dentro da sua própria casa, ainda com as roupas sujas de terra. Contou sua história a seus vizinhos e à minha avó, que riram, dizendo dele que tinha bebido demais, porque ele bebia muito. Ele apenas ficou em silêncio. Nunca mais voltou a andar por aquela estrada. De noite, né? Porque de dia ele continuou indo. Mas com o passar dos anos, outros começaram a falar. Gente ouviu uivos vindo das colinas. Gados que apareciam com marcas estranhas. Cachorros que não se queriam sair de noite. E aos poucos, o que parecia apenas uma história de um homem assustado e bêbado tornou-se parte da tradição da região. Diziam que às vezes até quem passava por lá via os 2 pontos amarelos no escuro e que se você olhasse por tempo demais, podia sentir a respiração atrás de você. O Sr. Pedro, meu avô, dizia que apenas existem coisas entre o céu e a terra que não se explicam e que é melhor você respeitar o silêncio da noite. Anos depois, quando ele já era mais velhinho, numa noite calma, ele olhou para a janela, viu a lua cheia iluminando o caminho, sorriu com aquele sorriso, meio sem graça e com medo ainda, e disse para minha avó: eu sei que eu vi, e Deus sabe também. Ninguém sabe o que realmente aconteceu naquela estrada, mas até hoje, quem passa por lá sente o mesmo frio na espinha. Mesmo agora estando mais um pouco urbanizado, esse trecho que liga uma cidade entre a outra, aqui no interior de São Paulo, é um trecho muito assombrado, gente. Ele tem muitos acidentes. Nossa, só tem acidente naquela parte da estrada, porque agora é tudo urbanizado certinho, mas é uma parte que tem uma energia muito densa mesmo. O pessoal se reúne lá para fazer trabalhos. É bem complicado. Gente, se você gostou desse vídeo, comenta aqui pra gente que você gostou. E se quiser contar a sua história também, eu vou deixar o e-mail da gente na descrição do vídeo. Até a próxima, viu? Tchau!